Alegría, qué privilegio, familia. Por favor, tomen sus asientos. Por gentileza, se sente. Que alegria e que privilégio, família. No voy a orar porque ya todo el mundo ha orado aquí, Eu não vou orar ¿verdad? porque todo mundo já orou aqui, né? Si a estos niveles del juego tenemos que orar acá arriba, Se neste nível de jogo nós El juego precisamos está continuar perdido, orando aqui ¿verdad? em cima, o jogo se perdeu, né? levantando altares para expresar su trono, Levantando altares para expressar o seu trono. la PET. Lapete. Parecer un sueño de locos. Parecia um sonho de loucos. Movilizar iglesias Movimentar igrejas de todas partes del mundo. de todas as partes do mundo. Pero cuando esto empezó no era toda parte del mundo, era Mas un par quando de isso países. começou, não era toda a parte do mundo, era alguns países somente. Para ver lo que Dios quería hacer en las naciones del mundo. Para ver o que Deus ele quer fazer nas nações de todo mundo. Tuve este pensamiento sentado ahí. Quando eu estava sentado ali, eu tive esse pensamento. Qué lindo es saber escuchar su voz Que maravilhoso e que lindo é saber escutar a sua voz y creerle. e crer nisso. Usted sabe que es posible escuchar la voz y no creerlo. Você sabia que é possível escutar a voz dele e não acreditar? Escucho algo de Dios, pero no lo creo. Eu escuto algo da parte de Deus, mas não acredito nisso. Paso mis días preguntando, ¿y cómo será? ¿Y puede pasar? ¿Y será? ¿Y lo veré? ¿Moriré antes de verlo? ¿Sucederá? Eu passo dias e dias falando, será que eu vou ver? Será que eu vou morrer antes? Será? O que vai acontecer? Pero el que oye su voz Mas aquele que escuta a sua voz y lo cree, e acredita, tiene una ventaja. tem uma vantagem. Puede empezar a celebrarlo desde ese momento. Ele pode começar a celebração desde esse momento. El otro tiene que esperar que por fin vea la manifestación de. Mas o outro precisa esperar que enfim aconteça a manifestação Pero de. el que oyó su voz Mas aquele que escutou a sua voz y le creyó, e acreditou, desde que le cree empieza a celebrar. desde que ele acreditou, desde que ele creu, ele começa a Desde que celebração. le cree tiene el derecho de entrar en fiesta. Desde que ele acredita, ele começa já a entrar na Porque festa. sabe que si él dijo, Porque ele sabe que se ele falou, entonces él hará. então Amén. ele fará. Amém? Amados, 1 de Corintios capítulo 2 versículo 13 Meus queridos, primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. tiene un concepto de donde quiero partir. Tem conceito de onde eu gostaria de começar. Y hay mucho que cortar en 1 de Corintios 1 y 2. Tem muito que recortar em 1 de Coríntios 1 e 2. Pero el versículo 13, así sin contexto, expone esta verdad. Mas o versículo 13 expõe essa verdade. El apóstol Pablo dice, lo cual también hablamos, O apóstolo Paulo ele falou disso, também falamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, sino con las que enseña el Espíritu. mas ensinadas pelo Espírito. Hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? De Falando do Espírito mayúscula. Santo, com E Dice, maiúscula. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Quiero tomar un momentito, solo preparando el terreno para lo que vamos a hablar. Eu gostaria de preparar o terreno em alguns momentos daquilo que nós vamos falar. Gran parte de nuestras frustraciones en la vida como líderes y ministros Grande parte da nossa frustração na vida como líderes e ministros nace por ese versículo. nasce através deste versículo. Tomamos lo espiritual, Nós tomamos o espiritual, inmediatamente lo arrastramos a lo carnal. imediatamente nós levamos isso até o carnal. Y por favor entendamos algo. E por favor, eu quero que você entenda Voy a algo. decirte algo que te puede quizás sacudir un poquito. Eu vou dizer uma coisa para você que você pode talvez se sacudir um pouco. Ser carnal no es malo. Ser carnal não é ruim. Todos empezamos siendo carnales. Todos começamos sendo carnais. La sorpresa del apóstol Pablo, A surpresa do apóstolo Paulo, expresado en 1 Corintios 3:3, expressado aqui no 1 Coríntios 3:3, aún son carnales. é que ainda são carnais. O sea, ¿cuál es la implicación? Ou seja, o que implica isso? Todos empezamos carnales. Todos começamos carnais. Todos somos expertos en mirar a Dios Todos somos espertos em olhar para y Deus. pensar que el tema se trata de mí, por mí, para mí. E pensar que se trata por mim, para mim. Bendíceme, dame, sáname, prospérame. Abençoa-me, dá-me, Senhor, prospera-me. Y hemos visto el resultado de una iglesia. E temos visto o resultado de uma igreja. Oye bien, donde no es que se madura, Escute bem, não é que amadurece, se hace viejo uno con ese concepto senão que se envelhece com esse y conceito. luego pasa acá arriba E logo ele vai em cima para tomar un mensaje que era espiritual para tomar uma mensagem que era y espiritual comunicarlo de una forma netamente carnal. e comunicar unicamente de uma forma carnal. ¿Me están entendiendo, Você amados? está me entendendo, meu querido? Tenemos que tener cuidado con algunos conceptos que manejamos. Precisamos ser cuidadosos a respeito de alguns conceitos que El nós... evangelio de prosperidad del diablo. A prosperidade do diabo. No, no es. Não, não é. La prosperidad se origina en él. A prosperidade vem dele.
Lo que pasa es que ese mensaje O que acontece é que essa mensagem espiritual espiritual, arrastrado al mundo carnal arrastrado ao mundo carnal, resulta en una tremenda desgracia, ¿sí se o no? faz numa terrível desgraça, sim ou Entonces não? el juego aquí es jugar el juego en la cancha correcta. Então o jogo aqui é jogar o jogo no campo correto. Cosas carnales se manejan, Coisas carnais, onde elas são no, mi hermano, movimentadas. espiritualmente usted quiere dejar de ser carnal, ¿verdad? Você quer deixar de ser carnal, né? Ese es el problema, Esse é o problema. que tenemos que aprender a ser hombres y mujeres del Que Espíritu, nós precisamos aprender a ser homens e mulheres do Espírito. donde entendemos que primero somos gente del Espíritu. Que entendemos então que primeiramente nós somos pessoas do Espírito. Veo en el Espíritu, Eu vejo no Espírito, pienso en el Espíritu, penso no Espírito, vivo en el Espíritu. vivo no Espírito. Y si me sobra tiempo, hago algo carnal. E se então sobra o tempo, eu faço alguma outra coisa. Pero es el Espíritu. Mas primero. é sobre o Espírito primeiro. Consume, absorbe nuestras vidas. Consome e absorve a nossa vida. ¿Por qué hablamos esto? Por que nós falamos a respeito disso? Porque no entender esto resulta en una serie de problemas severos. Porque quando nós não entendemos isso, pode resultar numa série de problemas complicados. Usted sabe que es posible ser salvo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. Você sabe que é possível ser salvo e nunca chegar no conhecimento pleno da verdade? Pablo le dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos Paulo fala para Timóteo, Deus quer que todos os homens sejam y que salvos, lleguen al conocimiento de la verdad. mas que cheguem ao conhecimento da verdade. ¿Qué implica el conocimiento de la verdad? O que implica este conhecimento da verdade? Es conocerlo a él. É conhecê-lo, Es conocer a su hijo. é conhecer o seu Es filho, conocer la verdad. é conhecer a Es verdade, saber que la vida en el Espíritu é saber que a vida no Espírito es la vida para la cual nacimos. é a vida pela qual nós Es nascemos, que las realidades de Él é que as realidades son dele superior a cualquier otra são realidad. superiores a qualquer outra realidade. Aprender a salir de lo temporal Aprender a sair do para temporal echar mano de lo eterno. para tomar então o eterno. Quiero con esa base puesta Eu gostaria então de, com essa base colocada, hacerte una pregunta que casi todos los oradores han hecho acá. fazer uma pergunta que quase todos os expositores fizeram aqui. ¿Qué es la iglesia? O que é a igreja? Desde una óptica espiritual. Desde uma ótica espiritual. Aprender a vivir en el Espíritu Aprender a viver no Espírito es aprender a relacionarme con Él, é aprender a me relacionar com Ele, aprender a escucharle é a Él, aprender a escutar Ele, aprender a entender cómo su corazón opera. aprender a entender como o seu coração Ele opera. Permíteme enseñarte una óptica espiritual en un momento acá en la palabra. Me permita te trazer um ensinamento sobre a ótica espiritual sobre essa palavra. En Mateo 22, versículo 20, Em Mateus 22, versículo 20, se levanta una pregunta de los impuestos. uma pergunta é levantada a respeito dos impostos. Señor, ¿pagamos impuestos o no? Senhor, nós devemos pagar os impostos ou não? ¿Se acuerdan? Jesús pide una moneda. Você se lembra? Jesus ele pediu uma Y el moeda. versículo 20 dice así: E no versículo 20 diz assim: ¿de quién está esta imagen y la inscripción? de quem é essa imagem na inscrição? Y le dijeron, de César. E eles falaram de César. Ahora escuchen la respuesta. Agora escute bem a resposta. Tú que eres espiritual, presta atención a la respuesta. Você que é espiritual, preste muita Y atenção yo na espero resposta que que esto Jesus deu. arruine por siempre tu forma de leer la palabra de Dios. Isso pode mudar totalmente para sempre a sua forma de entender e compreender a palavra de Deus. Porque Jesús responde a la pregunta. Porque Jesus ele responde a pergunta. Y después tira algo. E depois ele diz algo. Lo deja colgando en el aire. E ele deixa assim no ar. No completa la idea, Ele não completa a ideia, pero es una invitación mas é um convite a que la gente del Espíritu diga, para que as pessoas do Espírito possam dizer: hay falta algo. está faltando algo ainda aí. Oigan la respuesta. Escute bem a resposta. Dad pues a César lo que es de César. Dá a César o que é de César. Responda a la pregunta, sí o no. Responde a pergunta sim ou não. Pero después él dice algo. Mas depois ele continua falando algo. Y a Dios E a Deus lo que es de Dios. o que é de Deus. Pero la pregunta era de la moneda. Mas a pergunta não era a respeito da moeda? Y él respondió E ele respondeu que la imagen es de César. que a imagem era de César. Pero después hizo este comentario. Mas depois ele faz esse comentário. Entonces dale a César lo que le pertenece. Então dê a César aquilo que é de César. Y a Dios lo que le pertenece. E a Deus o que é de Deus. ¿Qué le pertenece a Dios? O que é de que pertence a Deus? Todo lo que lleva su imagen. Tudo que leva a sua imagem. ¿Te das cuenta? Você Es consegue fácil ver quedarnos isso? con la moneda É muito fácil ficar tão y no somente com a entender que él moeda hace un comentario ahí. e não entender que ele faz no meio um comentário Y a sobre Dios isso. lo que es de Dios. E a Deus o que é de Deus. Quiero invitarte a que hagamos ese mismo ejercicio en Mateo 16. ¿Me Eu gostaria acompaña? de convidar que você fizéssemos o mesmo exercício em Mateus 16. ¿Quién dicen que yo soy? Quem dizem eles que eu sou? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo
coma, el Hijo del Dios viviente. Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivente. Permítame tomar esa pregunta Me permita pegar essa pergunta que foi para hacerte feita, otra pregunta. para ¿bien? fazer para você uma outra pergunta, tudo bem? Cristo dice, ¿quién dicen que yo soy? Cristo diz, quem dizem eles que eu sou? Pedro responde, inspirado por el Espíritu, ¿verdad? O sea, por el Padre, la revelación. E Pedro responde, inspirado pelo Espírito do Eres Pai. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ele responde, você é o Cristo, Filho Ahora, de en Deus ese mismo vivente. tono, yo te hago la otra pregunta que Mas está agora eu escondida gostaria ahí. de fazer uma outra pergunta que está escondida aí. ¿Y ella quién es? E ela, quem é? ¿Y la iglesia quién es? E a igreja, quem é? Tú ves, cuando él se define a sí mismo, Quando ele se define a si mesmo, cuando un esposo se define, quando um esposo se define, inmediatamente define a la esposa. imediatamente ele define a sua esposa. Génesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2. y está ligado a este concepto, Está ligado os dois conceitos. es sumamente interesante. É sumamente interessante. Porque el que hizo todo bueno, Porque aquele que fez tudo bom, dijo, no es bueno, disse, não é bom. no es bueno que él esté solo. Não é bom que ele esteja sozinho. Y el próximo acto es que creó todos los animales y se los desfiló por delante. E o próximo ato de Deus é que ele criou todos os animais e colocou para desfilar diante Dice do que homem. no se halló ayuda idónea para él, ¿se acuerdan? Mas não achou nenhuma ajuda idônea para ele. Você se lembra? Después lo durmió Depois ele dormiu o homem de su costado. do seu lado. Y no tengo tiempo para entrar en eso, pero no fue su costado. E eu não tenho tempo para entrar nisso, mas não foi tão Las somente do palabras en lado. su contexto original As dice palavras no una contexto parte original de diz él, uma un lado parte de él dele, fue lo que lado Dios tomó dele, para fashionar, para hacer a Eva. para que pudesse ser feito Eva. Y se la trae. E traz ela. Y cuando le trae Eva, sígame, cuando le presenta Adán a Eva, Quando Eva é apresentada para Adão, esto es ahora hueso de mis huesos, isto agora é osso dos meus ossos, carne de mi carne, carne da minha carne. y será llamada E será chamada Isha, Isha, varona. varoa. Yo soy Ish, Eu sou Ish, ella es Isha. ela é Isha. Déjame decirte esto rápido porque quiero terminar temprano, ¿verdad? Me permite dizer isso rapidamente, porque eu Porque tengo gostaria una de terminar apuesta con cedo. Johnny de que puedo terminar temprano, ¿verdad? Porque eu fiz uma aposta com o Johnny para que eu Sí, pudesse perdón, un terminar poco cedo. carnal, pero bueno, vale, mire. Um pouco carnal, mas tudo bem, vai. ¿Usted sabe que el nombre Eva aparece solamente 4 veces en toda la Biblia? Você sabe que na Bíblia o nome Eva somente aparece 4 vezes na Bíblia toda. Génesis 3, él le pone de nombre Eva. Gênesis 3 ele coloca o nome Eva. Génesis 4 dice que Eva es la madre de todo ser viviente. Gênesis 4 diz que Eva é a mãe de todos os seres En viventes. 1 de Corintios 11, Pablo dice que no nos engañen como a Eva. Em 1 Coríntios, Paulo ele diz que não sejamos enganados como Y en Eva 1 de foi. Timoteo capítulo 2, En 1 Timoteo dice capítulo que Dios 2, hizo a Adán primero y luego a Eva. Diz que primeiro foi feito Adão e depois ¿Por Eva. qué te estoy diciendo eso? Por que eu estou falando tudo isso para Porque você? Adán la llamó Isha, no Eva. Porque Adão chamou ela de Isha, não Eva. La palabra nos dice en Génesis 5 A palavra diz em que Gênesis Dios 5 los llamaba Adán. que Deus o chamava Adão. Entonces se levanta la pregunta, Então a pergunta se levanta aqui. ¿en qué momento aparece Eva? Em que momento que Eva aparece nisso Y la tudo? respuesta es un poquito chocante. E a resposta pode nos chocar, a mim e a você. Después de la caída. Depois da queda. Ella pasó de ser carne de mi carne y hueso de mis huesos Ela deixou de ser carne da minha carne e ossos dos meus ossos a Eva, a Eva, la mamá de todo ser viviente. a mãe de todos os seres viventes. Eva no es una promoción, es Eva não una é uma promoção, reducción de quién é es uma ella. redução de quem ela é. Deja de ser-me igual Ela deixa de ser igual y la voy a reconocer por su función. eu vou reconhecer ela através da sua função. Vuelvo ahora a preguntarte, Eu volto uma vez mais a te perguntar ¿quién es ella? quem ela é. Y miramos la iglesia. E nós olhamos a No, igreja. pero la iglesia es un hospital, Não, mas a igreja é um hospital, es un ejército, é um exército, es una escuela, é uma escola, es una familia, é nada uma más. família, nada mais do que isso. Y como Adán a Eva, E como Adão a Eva, la reducimos a su función, reduzimos a igreja à sua função, no a su esencia. não à sua essência. ¿Me están entendiendo, amados? Você está me compreendendo, meu querido? ¿Qué es la iglesia? O que a igreja é? Lo curioso es que la palabra que utiliza Pablo en Efesios 5, E é curioso que a palavra que Paulo utiliza em Efésios Versículo 5, versículo 30, miembros de su cuerpo, membros do seu corpo, de su carne da sua y de carne su hueso. e do seu osso. ¿Sabe lo que Pablo está haciendo? Sabe o que Paulo está fazendo Está aqui? citando a Adán en Génesis 2. Está citando lá em Gênesis Está 1 Adão. diciendo, somos huesos de sus huesos, Está dizendo, somos carne ossos de dos su seus carne, ossos, carne y da termina sua con carne. el mismo versículo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. E termina com o mesmo versículo, por isso o homem ¿Qué deixará o está seu pai e a sua diciendo? mãe. O que ele está Que falando? así como Eva Que
que assim como Eva era el mismo hueso, la misma sustancia era o que mesmo él, osso e a mesma substância do que ele, la novia, a noiva, la iglesia, a igreja, cuando lo definen a él, quando definem ele, también la definieron a também ella. definiram ela. Cuando dijeron, es el dijeron, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es un Cristo, La Hijo de Dios iglesia está viviente. definida La iglesia está en ese definida resumen. nesse Está resumo. diciendo, tú eres Cristo, el Está Hijo del dizendo, Dios você é viviente. Cristo, Somos filho do Deus el vivente. Hijo. Somos o Eso filho. es lo que somos. Isso é o que nós somos. El apóstol Gustavo lo decía ayer. O apóstolo Gustavo Es disse una isso iglesia, ontem. É uma perdón, la iglesia igreja. es una familia que se expresa como un cuerpo y avanza como un gran ejército. A igreja é uma família que se expressa como um corpo e se avança como um ¿Por qué grande esto es exército. importante? Porque cuando vemos la declaración de la iglesia, Jesús deja caer un par de cosas Porque isso é importantes. importante, porque quando vemos a declaração de igreja, Jesus ele demonstra algumas coisas que são altamente Declara, relevantes. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ele declara que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Su naturaleza A natureza quiere decir que nada puede vencer quer dizer contra que ella. nada pode vencê-la. Pero permítame tomar esa idea un momentito de que las puertas del Hades no prevalecerán. Mas me permite tomar essa ideia um momentinho, que as portas do si inferno não estudiamos la prevalecerão. palabra original prevalecerán en Se el nós griego, estudamos a palavra original de prevalecerão no está grego, ligado a no tendrán más poder que. está dizendo não terão mais O sea, poder do el que. Hades no tiene más poder que la Ou seja, o iglesia. Hades não tem mais poder do que a igreja. Pero el concepto, si te lo puedo sembrar, Mas o conceito é que se eu posso colocar, semear na tua vida, no es de una organización defensiva. não é de uma organização defensiva. El diablo me está pegando, O diabo está batendo em mim, pero no podrá prevalecer. mas ele não poderá prevalecer. ¿Tú sabes cuándo una ciudad tenía que asegurarse que nadie podía prevalecer contra sus puertas? Você sabe quando uma cidade tinha que ter certeza de que ninguém poderia Quando essa prevalecer contra cidade suas está portas? sendo atacada. Quando essa cidade está sendo O atacada. sea, Jesús no Ou está seja, hablando de una Jesus não está pobre falando novia indefensa de uma pobre que noiva realmente indefesa. tendrá que aguantar, pero tranquila que no va a perder. Que vai aguentar, mas tranquilo, você não vai Está perder. hablando de una novia que va a ir a sitiar ciudades, Está falando de uma noiva que va a ir a citar sitiar algumas naciones, cidades, que vai que rodear va a algumas poseer nações, las puertas de sus vai enemigos. possuir as portas Y es dos seus curioso inimigos. porque ese elemento es parte de la promesa ampliada que se le hace a Abraham. Isso é curioso porque faz parte de uma promessa que foi ampliada a Abraão. Si usted no se acuerda, después de que el Señor le pide a Abraham que entregue a Isaac, Se você não se lembra, depois que Abraão pediu que el Isaac Señor le fosse amplía la entregue, promesa Deus ampliou a y le promessa. dice, tus hijos poseerán las puertas de sus E enemigos. diz, seus filhos Eso no fue possuirão as parte del contrato portas. inicial. Isso não é algo inicial somente. Eso se añadió por su Isso obediencia. acrescentou-se por obediência. Ahora, ¿por qué estamos tocando esto? Agora, por que estamos falando sobre Porque isso? tenemos que entender el diseño de la Porque nós iglesia. precisamos compreender o desenho de Deus para a Porque igreja. gente carnales, no hay otra forma de decirlo, Porque pessoas carnais, não Nos existe outra forma de ensinaram dizer, ensinaram que isso el para asunto nós. era aguantar y resistir. Que precisamos aguentar e resistir. A ver si el Hijo del Hombre encuentra fe cuando regrese. E ver se o Filho de Homem encontra fé quando ele volte. Porque aún los escogidos van a ser engañados. Porque os escolhidos podem ser Nuestra enganados. escatología A escatologia arruinó nuestro concepto de lo que es la estragou o iglesia. conceito daquilo do que é a igreja original. No nos convirtió en el punto de ataque del cielo a la tierra. Não nos converteu no ponto de ataque do céu à terra. Nos convirtió en una fortaleza defensiva. Nos converteu numa fortaleza defensiva. Mira, muchacho, no salga de aquí que el diablo te lleva. Olha, não sai daqui porque senão o diabo vai levar você. No entendimos. Não entendemos. Pensamos que el tema era ser hijos. Pensamos que o tema era ser filhos. No, el tema no es nada más ser hijos. Não, o tema não tão Es somente é ser ser hijos filho. para. É ser filhos para. Jesús lo dejó caer. Jesus disse isso. Siendo un hijo, dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ele disse, no negócio do meu pai é necessário que eu esteja. ¿Cuál es la asignación? Qual asignação é esta? ¿Para qué estamos? Para que nós estamos? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Para que a Por multiforme medio sabedoria de de la Deus iglesia. seja agora Por dada a medio conhecer de la por meio da iglesia. igreja, por meio da igreja, A los principados y potestades aos en los lugares principados e celestiales. potestades nas regiões celestes. Tenemos una razón espiritual. Nós temos uma razão espiritual de ser. Tenemos una razón espiritual de ser. Nós temos uma razão espiritual de ser. Y es muy fácil convertir eso en algo carnal. E é muito fácil converter isso em algo carnal. Y pensar que Victoria es el templo nuevo. E pensar que a vitória é o templo Que novo. de templo no tiene nada. En el nuevo De pacto no hay Não templos. tem nada. No novo pacto El não tem templo es templo. usted en el O nuevo templo pacto. é você no novo pacto. Es el edificio nuevo. É o edifício Es el novo. carro nuevo. É o carro Es la novo. casa nueva. É a casa nova. Esas cosas son bonitas. Tudo isso é muito bonito. Pero el evangelio no trata de esas cosas. Mas o evangelho não tão somente trata dessas coisas. Trata de hijos. Trata de filhos.
que entendieron, que entenderam, que se hicieron confiables a la encomienda y a la misión del Padre. que foram confiados a respeito da missão Señores, que o Pai no lhes deu. todo hijo es confiable. Senhor, nem todo filho é confiável. Hay procesos que pasar para ser Tem confiables. processos que devemos enfrentar para que tornemos ser pessoas confiáveis. Piénselo un momentito. Pensa por um momento. Hay procesos que vivir. Tem processos que precisamos viver. Ahí es que tenemos que saber manejar, interpretar bien la palabra. E aí é onde nós precisamos interpretar e entender bem a palavra. Y Dios lo llevó por el desierto para que él supiera lo que había en su corazón. E Deus os levou para o deserto para quê? Para que Y soubesse Dios Deus o que probó a tinha no seu Abraham para coração. saber porque quería saber lo que había en el corazón E de Deus Abraham. provou a Abraão porque queria saber o que havia no coração de Abraão. Él es omnisciente, ya él lo sabe. Ele é onisciente, ele tudo sabe. Entonces, ¿de qué sirve la prueba? Então de que a prova serve? Para que Abraham supiera lo que había en el Para corazón que de Abraham. Abraão ele soubesse o que havia no coração dele. Para que Israel viera que su corazoncito no servía. Para Israel visse que o coração deles não prestava. No es para que él tenga información. Não é para que ele tenha a Es informação. para que nosotros entendamos É dónde para que estamos. nós possamos entender onde nós Es para estamos. que nosotros entendamos dónde nos falta. É para entender onde falta para nós No nos alguma siendo coisa. confiables en estos procesos. Talvez não estamos sendo muito confiáveis durante La esse palabra processo. dice que para anunciar A palavra diz que para a anunciar los principados y aos potestades. principados e potestades. Dos palabras muy particulares. São palavras muito Y particulares. John Matera entró por mucho de esto. Yo se le voy a dar una pinceladita por arriba para aterrizar E esto. John Matéria entrou, mas eu vou falar algo superficial, rápido La sobre palabra isso. principados A palavra principados, en griego es arche. em grego é arte. Habla de poderes antiguos y E primarios. fala de poderes antigos e primários. ¿Quién fue Jonathan que mencionó a Superman? Creo que cuando Acho que estuvo foi aquí, a Jonathan Clark que falou Kent. sobre Superman quando ele teve o tempo aqui. Los superhéroes tienen enemigos. Os super-heróis, eles têm inimigos. Batman tiene varios enemigos, Batman, ele tem vários pero inimigos. tiene un archienemigo. Mas ele tem um arte-inimigo. ¿Quién es el archienemigo de Batman? Quem é o arte-inimigo de Batman? Guasón. Yo tengo muchos enemigos. Eu tenho muitos inimigos. Tengo una sola archienemiga. Tenho uma só arte-inimiga. No voy a decir nada. Não vou porque- falar nada, porque... Tranquilo, que ella se pone a textear cuando yo predico. Ella no me Tranquilo, vio. que así ela que escucha. fica mandando mensagem Oiga. quando eu estou pregando. Escute-me bem. Dice arches. Dice artes. Dice anunciamos a estos poderes antiguos. Anunciamos esses poderes Primários. antigos. Primários. ¿Qué les anunciamos? O que nós anunciamos? A potestades. A potestades. Busca la palabra es exousia. Essa palavra é Em exousia, grego. em grego. ¿Sabe lo que quiere decir? Sabe o que isso significa? Autoridad legítima. Autoridade legítima. Es una palabrita necia. É uma palavrinha que parece ser nécia, não? Autoridad legítima. Autoridade legítima. Time out. Tempo Yo fora. pensé que él es autoridad legítima. Eu pensei que ele era a autoridade Ah, legítima. no, es porque usted no sabe la historia. É porque você não conhece a história. Usted no entiende bien todo lo acontecido. Você não entende bem tudo o que aconteceu. Por tiempo no puedo entrar en todo con detalle. Devido ao tempo eu não consigo entrar em todos os Quiero detalhes. explicarte esto y sí voy a leerte Deuteronomio 32 para que acoples bien conmigo. Eu vou ler Deuteronômio 32 para que você entenda bem juntamente comigo. Porque lo interesante no está en lo que pasó en la historia pasada. Porque o interessante não é aquilo que está somente na história Lo que importante es aconteceu. lo que pasó en la cruz. O importante é o que aconteceu na cruz. Pero a veces tenemos que entender Mas algumas vezes é necessário que possamos la entender legitimidad a con que la iglesia opera. legitimidade com que a igreja Oiga opera. bien, no solo Escute somos bem. enviados, Não somente fomos enviados, somos enviados legítimamente somos de parte de enviados de Dios. forma Y eso es legítima de importante parte de entenderlo. Deus. Isso é importante que entendamos. Primero, Primeiro, no hubo una sola rebelión en el cielo. En la historia hay 3 rebeliones en contra de Dios. não tão somente houve uma rebelião no céu contra Deus, teve 3 rebeliões. La primera es Satanás, A Lucifer. primeira é Lúcifer, Satanás. Y sabe que muchos expertos entienden E sabe o que muitos historiadores eles entendem? que el momento de su rebelión no es antes de Génesis 1. Que o momento da sua rebelião não é antes de Gênesis 1. Él planeó su fallido golpe de estado antes de Génesis 1. Ele planificou tudo isso antes de Gênesis 1. Pero que el momento en que él ejecuta su golpe de estado Mas no momento que ele executa o golpe de Estado, es Génesis é 3. Gênesis 3. Ahí es que él toma la autoridad. Aí onde ele pega a autoridade. Ahí es que legítimamente Aí onde, de forma legítima, Adán le obedece a él por encima de Dios. Adão obedece a ele por Y en cima de Deus. ese momento, E según nesse dice momento, Romanos em 6:16, Romanos 6,16 nos no diz: sabes que eres esclavo de aquel a quien obedeces, você não sabe que é escravo sea daquele del que você pecado obedece, para la muerte o de la justicia para la vida. seja do pecado para a En morte ou da ese justiça momento, para a vida. Neste momento, Toda la autoridad, toda a autoridade, todo el poder, todo o poder, toda la autoridad sobre esta tierra toda a autoridade sobre a terra no es tomada por el diablo, não é tomada simplesmente pelo diabo, es entregada por Adán é entregada por Adão a para su ele, Señor nuevo.
ao seu novo Senhor. Justicia Justiça prohíbe que Dios se aparezca. proíbe que Deus se apareça. Devuélvele eso, Adán, Opa, muchacho, opa. ¿qué es lo que tú estás haciendo? Devolve isso pro rapaz. O que você está fazendo? Não, Porque fue justo. porque foi justo. Él propuso, Ele propôs Adán respondió. e Adão respondeu a Y isso. eso tiene peso de legalidad. E isso tem peso de El mundo legitimidade. espiritual se mueve por legalidad. O mundo espiritual se move por legitimidade. Joseph Matera hizo referencia. Joseph Matera fez referência a isso. Bueno, déjame hablarte de las 3 rebeliones para hablarte de este concepto. Deixa eu falar sobre o conceito, mas antes eu vou falar sobre as 3 rebeliões. Segunda rebelión, A Génesis segunda 6. rebelião, Gênesis 6. Y voy a confesarles, Vou confessar para vocês. yo no soy místico. Eu não sou místico. Conocía de estas cosas. Conhecia acerca Por más dessas de coisas 20 años. por mais de 20 Pero anos. hace un año más o menos Dios me despertó a entender algunas cosas. Mas acá. aproximadamente um ano atrás Deus me levou a entender essas Yo coisas. te hubiera dicho hace un año que las 2 líneas de Génesis 6, los hijos de Dios y las hijas del hombre, Eu tivesse falado para você sobre as duas linhagens de Gênesis São 6, a os filhos de Deus descendência de e o Sete filho e do de homem, Caim. são os descendentes de Sete e Caim. pero mientras más tú empiezas a ver lo que Pedro y Judas opinan al respecto, Mas quando você começa a enxergar mais sobre o que Pedro e y la Judas ele fala reacción sobre tan isso, drástica del e a Padre reação do pai a respeito disso, de destruir esa de creación, destruir essa criação, te das cuenta que el problema era más severo. você então percebe que o problema era La muito mais palabra dice severo. que los hijos de Dios A palavra diz que os filhos de vieron Deus a las hijas de los hombres viram as filhas dos y homens se llegaron a ellas e chegaram-se a ela sexualmente, la implicación. sexualmente, Y de ahí nacen los nefilim. e daí nascem os nefilins. Los anaquitas y los refaitas Os son las dos alaquitas e os razas reconocidas de refaitas, esa naturaleza. as duas raças Si lees desconhecidas en dessa Amós, creo que natureza. capítulo 8, Eu acho que se você te ler habla Amós de, capítulo dice, 8, son del tamaño de robles. fala que são tamanho de robles, de uma árvore grande. Como es Goliat venía de esa línea. Como Golias vinha dessa linhagem. Pero ese momento de rebeldía Mas nesse momento de rebeldia, turba tanto la creación. tudo fica muito obscuro. Es tan ilegítimo. É tão ilegítimo. Pero esto va a sonar feo que yo lo diga en una Vai iglesia. parecer um pouco feio, mas eu estou falando Si para la uma igreja. rebelión de Satanás fue legítima, Se a rebelião de Satanás foi legítima, la rebelión de Génesis 6 fue ilegítima. a rebelião de Gênesis 6:6 foi ¿Qué tan ilegítima. ilegítima? Que tão ilegítima? Que Dios ahoga al mundo entero. Que Deus afogou todo mundo. Pues, no, estos muchachos No, rompieron pera las aí. reglas, así no podemos. Não, eles quebraram a regra, assim Si- nós não podemos. Si gustan, le leo rapidito solamente. Se você gostaria, eu quero ler Porque rapidamente. no podemos hablar estas cosas así de light y dejarlo colgando, ¿verdad? Porque não podemos falar essas coisas e deixar assim no ar. Mire 2 de Pedro 2, 4 y 5. Segunda de Pedro 2, 4 e 5. Y son temas incómodos. E são temas que Y incomodam. lamento no tener 5 horas para con detalle meterme a todo E eu esto. lamento muito de não ter 5 horas para entrar detalhadamente a cada um desses pontos. Pero 2 de Pedro 2, 4 y 5. Mas segunda de Pedro 2, 4 e 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, senão que os lançou do inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos a fim de serem preservados para o juízo, y en el mismo pensamiento, e no mesmo pensamento, y si no perdonó al mundo antiguo, e se não perdoou o mundo sino antigo, que guardó a Noé. senão que guardou a Noé. ¿Está viendo que está asociando ese acto a la persona de Noé? Você está vendo que ele está associando esse ato com a pessoa de Noé? Déjame acelerar y decírtelo así. Deixa eu dar aceleramento a isso La e te falar tercera disso rebelión, sobre antes de que isso. se me olvide. Desculpa, a terceira rebelião. Para antes que eu ser esqueça. sistemático, los tres. Para ser Señores, sistemático. Senhores, para mí, y digo esto con todo el amor del mundo, eu quero dizer isso lo com más todo o amor do frustratorio mundo. del mundo es escuchar a Alberto Calviño predicar. O mais frustrante E do tu mundo é ves 10 escutar dias Alberto com ele Carvinho no pregar Pacífico. e ver como ele é pacífico. Alberto piensa en bosquejo. Alberto pensa Él no te habla esboço, como un bosquejo cuando te hay un orden a su pensamiento. tem uma ordem em todo o seu pensamento e ele fala disso com muita Yo facilidade. parezco un loco. Eu Oiga pareço esto como 5 louco. veces para encontrar el orden. Eu Bien. vou falando isso 5 vezes para até Pero la encontrar a tercera ordem. rebeldía es esta. Mas a terceira rebelião é esta. Vamos a una torre Vamos fazer uma torre grande. muito grande. Tan grande que la gente se olvide de Dios. Tão grande que as pessoas Es se esqueçam de nuestra Deus. manera de decirle É a a Dios, no te nossa maneira de necesitamos. dizer para Deus, nós não precisamos do Senhor. Es Babel. É Babel. Y cuando tú lees Babel en Génesis 11, E quando você lê Babel em Gênesis 11, por favor, despéguense del árbol para que puedan ver el bosque. por favor, saia um pouco da frente da árvore para que você veja Gênesis o bosque inteiro. 3. Gênesis 3. Génesis 6, Gênesis 6. Génesis 11. Gênesis 11. Y después en Génesis 12 aparece E Abraham. depois em Gênesis 12 aparece Abraão. Lo que la Biblia te está contando en este preámbulo O que a Bíblia está te falando nesse preâmbulo es el desastre que ha pasado. é o desastre que No aconteceu. solo en el mundo natural, sino en Não el mundo somente espiritual. no mundo natural, mas também no mundo Y espiritual. en Babel tú ves algo que E no em se ve Babel, normalmente. você é algo que normalmente você não vê. Ahora no se ve en Génesis 11. Agora, não se vê isso em Gênesis 11. ¿Sabe cuándo se ve? Sabe quando visto isso? En la segunda ley. Na segunda lei.
Cuando por segunda vez Moisés da la ley y vuelve a hablar de la ley. Quando pela segunda vez Moisés fala da lei e dá a lei. Ah, perdón. Desculpe, Ese libro se llama Deuteronomio. esse livro se chama Eso es Deuteronômio. lo que Deuteronomio quiere decir. Isso é o que Deuteronômio quer dizer. La segunda ley. A segunda lei. Y si brinca conmigo rapidito, Deuteronomio 32, versículo 8. E você pula comigo rapidinho em Deuteronômio capítulo 32, versículo Y nos 8. tenemos que poner el sombrero académico de teólogo como por 10 segundos, ¿ok? Precisamos colocar o chapéu teológico durante 10 segundos sobre isso. Dice versículo 8 así. Diz versículo 8 Oigan assim. la versión de Moisés de la Torre de Babel. Escute a versão de Moisés sobre a Y Torre de John Babel. Matera hizo referencia a esto. E Joseph Matera fez referência a isso. Dice la nueva traducción viviente. Diz a nova tradução vivente. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones. Quando o Altíssimo designou território às nações. Cuando dividió la raza humana. Quando dividiu toda a humanidade. Fijó los límites de los pueblos Estabeleceu as fronteiras para os povos. según el número de su corte celestial. De acordo com o número dos filhos de Es Israel. curioso porque muchas curioso de las eso. versiones basadas en el texto masorético dicen según el número de los hijos de Israel. Porque muitas versões basadas no texto masotérico diz que segundo El os problema filhos es de que en Israel. Génesis 11 O problema é que em Gênesis 11 Israel no existe. Israel ainda não existe. Y los textos del rollo del Mar Muerto E os textos do rolo do Mar Morto y las otras traducciones del Antiguo e as Testamento, outras traduções do Antigo Testamento. oigan bien, Escute bem. en la Septuaginta Na Septuaginta, y en na los rollos del versão, Mar Muerto e nos rolos de Mar Morto, aparece la frase aparece a frase según el número de su corte celestial. segundo o número do seu corte celestial. El problema es el próximo O versículo. problema é o versículo seguinte. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Pois o povo de Israel pertence a Deus Bueno, e Jacó é ahora a sua se levanta la possessão pregunta, mais ¿quién es la corte amável? celestial? O que é o corte celestial? Y te voy a pasar por ahí rapidito, que Eu me vou falar quedan 9 rapidamente porque eu minutos. só tenho 9 minutos. Es más, yo voy a seguir predicando y como en 4 te voy a pedir que te ponga de pie para meterme presión, Mas ¿ok? daqui a pouco eu vou pedir para vocês colocar Pero de mire. pé para me pressionar. Mas olha isso. Génesis 82, 1 y 2. Gênesis, Salmo, perdón, 82, 1 y 2. Salmos 82, 1 e 2. Dios está en la reunión de los dioses con D menor. Deus está na reunião dos deuses com D En medio minúsculo. de los dioses juzga. Em meio dos deuses ele julga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente Até quando vocês julgarão y aceptaréis injustamente? las personas de los impíos? Irão aceitar as pessoas dos En el ímpios? versículo 6, Él les pasa juicio. No versículo 6 ele passa um juízo sobre Yo eles. dije, vosotros sois dioses. Eu disse, vós sois deuses. Todos vosotros, hijos del Altísimo. Todos vós, filhos do Altíssimo. Y ven, pero si son hijos de Dios, que hablamos de Jesús, que es el unigénito. Mas bem, se nós falamos de filhos de Deus, falamos La do frase unigênito, hijo que é de Dios Jesus. implica que A son frase creación filhos de de Deus Dios implica que são espirituales. criações de Deus, Pero espirituais. lo único que es sustancia de su sustancia, Mas a única que coisa que é porta su substância gloria, da sua substância, es el verbo encarnado, que Cristo. levam a Amén. glória. O único que Pero leva a mira lo glória que é dice Jesus aquí. Cristo. Amém? Yo dije, vosotros sois dioses, vosotros sois hijos del Altísimo. Mas eu disse, vós sois deuses, filhos do Pero Altíssimo. como hombres moriréis. Mas como homens vocês morrerão. Como cualquier príncipe caeréis. Como qualquer príncipe vocês irão cair. Él los juzga a ellos. Ele julga a eles. Dice, como dioses ustedes han sido un desastre. Como deuses vocês são um desastre. Injustos, Injustos, avaros, ávaros, malos. maus. Y morirán como cualquier hombre. E vocês morrerão como qualquer outro homem. ¿Cuál es el negocio justo que Dios hace en el antiguo pacto? Qual é o negócio justo que Deus faz num pacto antigo? Él dice, Israel es mío Ele diz, Israel é meu y las demás naciones son de ustedes. e as demais nações são de vocês. Hey, pastor, la verdad que está duro ese tipo de declaración. Pastor, você fazendo essa declaração está um pouco No, duro no, para nós. tranquilo, déjame Não, tranquilo. enseñártelo aquí claramente. Deixa eu te ensinar claramente. Por ejemplo, Por exemplo, déjame buscarte Isaías. deixa eu me buscar Isaías. Ya dejado tú, si yo fuera como Alberto, supiera exactamente dónde Se eu caer fosse como aquí. Alberto, eu saberia onde que está tudo isso aqui que eu estou dizendo. Ya casi. Isaías 43. Isaías 43. Oigan el negocio de Dios. Escute o negócio de Deus. Oigan esto está, o sea, no es inventado, está en la palabra. Está na palavra, nada disso é inventado. Miren el versículo 3 de Isaías 43. Olha o versículo 3 de Isaías 43. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Oiga Salvador. lo que dice. Escute bem o que fala. Yo di a Egipto por tu rescate, Eu por dei a tu Egipto. libertad en lugar de ti, a Etiopía y a Seba. Eu dei a Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por ti. Entregué a otros a cambio de ti. Eu entreguei outros sobre você, para você. Time out. Sabe? ¿Con quién está negociando Dios? Com quem que Deus está fazendo negócios? Con estos dioses. Com esses deuses. Dice, está bien, quédense con todo. Fiquem com tudo. Yo me quedo con Israel. Eu vou ficar com Israel.
y los entregó. e os entregou. Hay textos, te lo voy a citar rapidito Vou citar solamente, para você alguns textos de forma pero hay rápida. textos en la palabra de Dios que apoyan estos conceptos. Mas é texto na palavra de Deus que dão El día de apoio a este expiación, conceito. Levítico 16 del 7 al 10. Levítico 16, do Ustedes 7 ao saben que en el 10. día de expiación no era un cordero, eran dos, ¿verdad? Você sabe que no dia de expiação não era um cordeiro, Y eram un dois, cordero verdade? es matado por los pecados y por ganarle más tiempo a Israel. E um cordeiro é morto para que Israel ganhasse mais tempo. ¿Y el otro cordero para quién E era? o outro cordeiro, para quem era? Versículo 10 de Levítico 16. Levítico 16, versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel Mas um macho cabro lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para fazer para enviarlo reconciliação com a ele, Azazel al desierto. para enviar para Azazel no No deserto. hay que ir más lejos. A ti nunca te ha turbado Job, capítulo 1. Nunca te deixou Jó meio confuso, capítulo 1? Que el diablo entra en la presencia de Dios como quien llega a su casa. Que o diabo entra na presença de Deus como ele estivesse entrando na sua própria Mira, casa. muchacho, ¿dónde tú vienes? De onde você vem? Ah, no, de pasear por la tierra. Não, vem dar uma volta pela terra. O sea, ¿cómo él entra a la presencia de Como Dios? é que ele entra diante da presença de Deus? Job 1 te dice que los hijos de Dios estaban reunidos. Não está dizendo que os filhos de Deus estão Tiene reunidos? acceso legítimo al Tem Padre. acesso legítimo ao Pai. Hasta un momento. Até um momento. Primera de Reyes 22, 19 al 23. 1 de Reis 22, 19 ao 23. Job 1, 6 y 7. Jó 1, do 6 ao 7. Job 38, 4 al Jó 7. 38, do 4 ao 7. ¿Por qué esto es importante verlo? Por que tudo isso é Para importante que vejamos? entender que es un concepto puramente Para que bíblico. possamos entender que esse é um conceito ¿Se puramente acuerdan la bíblico. historia de Naamán, el ¿Usted se general lembra? asirio que se convierte? A história de Naamã, aquele assírio que se ¿Tú te converteu. acuerdas que Naamán lo que le pide a Eliseo cuando lo Você se sana? lembra do que ele pediu para Eliseu quando cura ele? Déjame llevarme 2 cajas de tierra, de esta tierra, Me deixe levar 2 caixas de terra, dessa terra, para hacer un altar. para fazer um altar. Es para hacer un altar que lo está Para fazer pidiendo. um altar que ele está pedindo isso. Hablamos del príncipe de Persia, Nós falamos do príncipe da Pérsia, que se opone a Miguel por 3 semanas. que ele se opõe a Miguel por 3 ¿Por semanas. qué eso es importante? ¿Por qué que eso es Porque Miguel importante? es uno de 3 ángeles nombrados en la Biblia. Porque Miguel é um dos 3 anjos que são Lo que han nomeados na estudiado Bíblia. demonología y angelología saben que se considera un arcángel. Demonologia, angelologia sabe que é ¿Por considerado qué eso um es arcanjo. importante? Por que isso é Señores, importante? porque un solo ángel en la Biblia en una sola noche mató a 198,000 hombres. Porque um anjo somente matou a 198 mil numa só noite. ¿Qué clase de fuerza estamos hablando que Que le tipo haga de força nós resistencia a estamos un falando ángel que possa por fazer 3 semanas? resistência a um anjo por 3 semanas? Te digo cuál. Posso falar qual? Uno con autoridad legítima. Uma que tem autoridade legítima. Tres minutos. Pónganse de pie conmigo, por Se favor. coloque de pé comigo, por gentileza. 3 minutos. Yo voy a estrellar este avión con toda mi fuerza. Miren. Eu vou bater esse avião com toda a minha força. Jesús resucita. Jesus ressuscita. Y estas son sus palabras una vez resucita. E uma vez que ele ressuscita, essas são as suas palavras. Toda potestad. Potestade. Diga conmigo, toda. Diga comigo, toda. No parte, Não parte. no alguna. Não algumas tão somente. Toda exousia. Toda exousia. Toda autoridad legítima volvió a mí. Toda autoridade legítima voltou para el mim. cielo No céu y en la tierra. e na terra. Ahora te pregunto algo. Él venía del cielo. Agora me deixe Como perguntar que algo para autoridade você. del Como que ele cielo? vinha do céu? Como que é a autoridade Ah, do porque no céu? está hablando del cielo delante del Porque não Padre. está falando do céu diante Está do hablando de Pai. las fuerzas Está espirituales. falando das forças ¿Sabe espirituais. que 1 de Corintios capítulo 2 1 de Coríntios capítulo 2 lo dice de esta manera? diz da seguinte forma: Si los príncipes de este mundo se os príncipes deste mundo hubieran entendido la sabiduría de Dios, tivessem entendido sobre a sabedoria de Deus, nunca crucifican a Jesús. nunca eles tivessem crucificado a Jesus. Porque crucificarlo a Él Porque crucificá-lo a ele fue perder todo. foi perder tudo. Último versículo, Último Colosenses 2. versículo, Colossenses 2, Habla de la cruz. fala da cruz, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando a ata dos decretos que havia sobre nós, que nos era contraria, que era contrária a nós, quitándola del medio y tirando de clavándola en la meio, cruz crucificando na cruz y despojando. e despojando. En griego es la palabra Em grego essa apekiomai. palavra apekiubai. Despojando a los principados y potestades. Despojar os principados e as potestades. ¿Sabe lo que es una ceremonia de apekiomai? Você sabe que é uma cerimônia desse verbo em grego? Es cuando mi ejército le ganó a tu É ejército. quando o meu exército ganhou do teu exército. Y el general del ejército perdedor E o general do exército que perdeu tiene que pararse ante el general que ganó
tem que se colocar em frente do y general que perdeu, delante de sus e soldados, diante de todos os seus soldados. el otro general se acerca O outro general se acerca, y se le toma la aproxima gorra e pega a boina e la dele tira al suelo. e joga no chão. y le toma sus estrellas. E pega as estrelas que E se tem las sobre o seu arranca. ombro e arranca dela. Es una exhibición É uma exibição vergonzosa. vergonhosa. La cruz fue una exhibición A cruz vergonzosa foi uma exibição vergonhosa del plan del Padre. do plano de Deus, Sobre os do principados Pai, e potestades. sobre os principados e as potestades. Amados, vamos a Meus las queridos, naciones. vamos às nações. No vamos a las naciones para llevar el evangelio para que la gente se convierta. Não vamos nas nações para levar o evangelho para que as pessoas possam se Vamos às converter. nações Vamos às nações anunciar o evangelho. para que as pessoas possam A decir o que evangelho el ser Hijo expandido, vino. para dizer que o Filho veio, Que el Hijo es tu respuesta. que o Filho é a Que sua Él es resposta, verdad. que Ele é verdade, Que solo en Él hay que vida. só nele tem Pero vida. entramos a las naciones Mas quando nós legítimamente. entramos nas nações, precisamos Sí, entrar hay principados legitimamente, y potestades. sem os Y principados la e as función de la potestades. iglesia Haverão, es mirarlos a mas a ellos função da igreja é y olhar decirle para con eles todo su e poder, dizer com todo o con poder que toda eles su têm, com autoridad, toda a autoridade fueron que eles têm, vencidos en la foram cruz. vencidos Y en na este cruz. lugar E neste establecemos lugar embajada del cielo. estabelecemos uma embaixada En do este céu. lugar Nesse lugar, lo vemos a Él ser levantado. vamos ver ele ser levantado. La PET Brasil, levanta tus manos conmigo. Lapete Brasil, levanta suas mãos juntamente comigo. Tú eres el victorioso. Você é o vitorioso. Todo en la cruz volvió a ti. Tudo na cruz voltou a El ti. eco de Apocalipsis Em Apocalipse, es que las naciones de este mundo é que as nações deste han mundo venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. vieram fazer do nosso Deus e do seu El Cristo eco de tu palabra, de tu o testimonio, eco da sua palavra e do teu es que testemunho. todo volvió a É que ti. tudo voltou para ti. Cuando oramos por una iglesia Quando oramos por uma igreja que no se ha intimidado al pisar las naciones, que não se intimidava ao, Señor, ao donde colocar tú os pés mande, na nação, iremos. onde você manda Y nos que tu mandar, gloria será Senhor, vista. iremos, a tua glória será en el vista. nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Amém. Y amén. E amém. Señores, los amo. Johnny, me pasé por 1 minuto y 4 Amo segundos. vocês. Eu passei, Johnny, por 1 minuto e 4 segundos.